Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que você esteja amando Jesus. E hoje nós vamos terminar o nosso tempo no livro de Abacuque. Vamos para a nossa última unidade, capítulo 3, que encerra este livro tão cheios de informações, cheios de instruções, de ensinamentos para nossas vidas. Hoje nós encerramos então a jornada deste profeta. Nós já vimos aonde ele começou, o ponto de partida da sua caminhada, da sua jornada como o profeta que iria receber as visões de Deus acerca de toda a disciplina, de toda a invasão que Deus estava trazendo para o povo de Judá, inclusive o profeta que profetizou no tempo em que Judá estava em decadência. E hoje nós vamos ver como encerra toda essa jornada. Ele começa com gritos de desespero, de socorro, gritos de ajuda. E hoje nós vamos ver como ele termina. Ok? Então eu peço que você abra sua Bíblia, eu peço que você abra para Abacuque capítulo 3 e vamos fazer a leitura. Eu peço que você preste atenção em todo o tempo que estaremos fazendo esta leitura, tá bom? Então vamos para o nosso texto. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrente de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplendor, a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa as cabeças ou a cabeça dos guerreiros, do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Meus irmãos, este é um belíssimo capítulo, onde nós percebemos
que Abacuque, ele transforma totalmente a sua perspectiva. A gente viu da onde é que ele sai, o ponto de partida dele, que era desespero, gritos de socorro. Mas aqui no capítulo 3, quando nós chegamos no final, a gente vê um novo profeta, um novo homem. Um homem que agora canta, que compôs um hino para o Senhor, diante de todas as coisas que lhe estavam acontecendo ao seu redor. Neste capítulo, o profeta Abacuque, ele nos ensina que existem motivos para louvarmos a Deus em meio às dificuldades. Não importa quais dificuldades sejam, Deus é maior do que elas. E por isso, ele deve receber o nosso louvor. Abacuque ensina que existe esperança. Nos diz que os dilemas das nossas vidas, elas nunca serão maiores do que a majestade de Deus. E que esta majestade de Deus, ela é o motivo da nossa alegria. Porque ela se mostra, ela se revela. Nós vemos a majestade de Deus na salvação. Deus é o Deus da salvação. E nisso está a majestade dele, e nisso está a grandeza dele. Por causa disso, nós o louvamos. Abacuque está louvando a Deus por causa da sua grandeza, que é vista na sua salvação. O profeta, ele parte do desespero à esperança. Ele sai do temor para a fé. Ele da angústia sai para a exultação, e uma exultação cheia de glória. Abacuque muda completamente de perspectiva, ele se liberta, ele tira as correntes da perturbação que estavam o acorrentando e olha agora para Deus. Agora ele está olhando para o seu Salvador. Como foi dito no estudo anterior, o conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto, é o maior remédio contra todo o desespero. E nós podemos ver este capítulo de três maneiras, ok? De três formas. A primeira parte dele, na verdade, nós podemos dividir esse estudo em três partes. A primeira, nós temos a última oração do profeta. É o último, no seu livro, é a última vez que nós vimos o profeta se voltar para Deus em uma oração. E uma oração totalmente diferente das que nós vimos nos estudos passados. A segunda parte nos mostra a majestade de Deus sobre a criação. Abacuque, ele olha para Deus e vê como Deus é majestoso, é soberano. Ele é o criador de todas as coisas, e Abacuque mostra a sua majestade sobre a sua criação. Mas tem a terceira parte. O profeta ali nos mostra que a alegria no Senhor é o sustentáculo, é aquilo que sustenta o servo de Deus nos dias de angústia. Então é assim que nós vamos ver, vamos partir da primeira parte, a última oração do profeta, que nós encontramos do 1 ao versículo 2. O capítulo ele começa e termina trazendo algumas observações técnicas acerca desta oração, acerca deste cântico. A palavra oração que encabeça este capítulo, oração do profeta Abacuque, em forma de canto. Ele nos traz a mesma ideia dos salmos. Sempre quando alguns salmos encabeça com esta mesma frase, oração de fulano de tal, oração de fulano cicrano. Então, é a mesma forma que encabeça os outros salmos, ou os salmos lá do Saltério, com os salmos de lamentos, com os salmos de petição, como, por exemplo, alguns desses salmos aqui, e nós vamos ver pelo menos três. Oração de Davi. Começa assim, é o título do salmo, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Salmo 17:1. Então, esse salmo ele começa com esse título, Oração de Davi. Nós temos um outro salmo de Davi também que começa da mesma forma, Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Salmo 86:1.
E um terceiro salmo, que também encabeça com este título, a oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Salmo 102, 1. Da mesma forma aqui, no capítulo 3 de Abacuque, ele encabeça, ele dá um título para a oração. Oração do profeta Abacuque, e ele diz como é que essa oração foi composta, em forma de canto. Então, este salmo ele foi composto num tom de cântico, mas não de um cântico qualquer, mas de um cântico de lamentações, num tom das lamentações. Esse salmo, esse tipo de composição, ele sempre é usado em casos de total dependência à fidelidade de Deus. Ou seja, enquanto o servo está passando por dificuldade, ele lembra da fidelidade de Deus e ele compõe, então, um salmo, um hino de louvor ao Senhor, lembrando da fidelidade dele. Esse tipo de salmo, ele era tocado com instrumentos de corda. E talvez uma harpa, se nós podemos pensar em um instrumento de corda da época. E também ele deveria ser regido, né? Ele deveria ser cantado sob a regência de um músico profissional. É como Abacuque termina o seu capítulo para instrumentos ao mestre de canto com instrumentos de corda, exatamente como nós temos em alguns salmos, como por exemplo o Salmo 4, onde nós temos Davi encabeçando o seu salmo, dizendo oração de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Ele mostra como ela deve ser tocada, ou na verdade, ele mostra com que instrumento deve ser tocado, instrumento de corda, e ele também diz por quem deve ser liderado aquele hino, um mestre de canto. Então, perceba, não era uma oração qualquer. Não era uma oração parecida com as primeiras orações de Abacuque. As primeiras orações de Abacuque, nós temos um clamor, um pedido de socorro, um pedido de justiça vindo de Deus. Até um queixume, onde nós percebemos que Abacuque ele pergunta ao Senhor, o Senhor vai usar este povo que é mais terrível do que o nosso? Mas aqui é totalmente diferente. Essa oração ela mostra uma dependência total na fidelidade, nas promessas de Deus. Por isso que foi composta dessa forma. Não deveria ser regido por qualquer um. Não deveria ser tocado por qualquer instrumento. Deveria ser tocado com instrumento de corda, endereçado a um mestre de canto. Nesta oração, ou neste salmo, nós encontramos duas informações. A primeira informação é a declaração pessoal do profeta diante do poder e soberania de Deus. Ele olha para o poder, para a soberania de Deus e ele faz uma declaração pessoal. E já nós vamos ver. E a outra informação é uma petição. Este salmo vem em forma de petição. E nesta petição, Abacuque ele roga ao Senhor para que ele cumpra as suas promessas, que ele seja fiel àquilo que ele prometeu, e que através dos anos, ou na verdade que através dessas promessas, dessas obras, ele pudesse reavivar os atos do passado. A ideia aqui de fazer, ou de reavivar a obra do Senhor, é a ideia de tornar a fazer. O que isso significa? Aqui Abacuque ele está olhando para o Êxodo, para o que Deus fez com o Egito por causa do seu povo. Deus mostrou as suas maravilhas, o seu poder, a sua soberania sobre o povo do Egito para libertar o povo de Israel naquela época. Então, de um modo que Abacuque olha para trás e agora ele olha para as promessas de Deus, ele pede, Senhor, faz com que essa tua obra, essas tuas maravilhas, as promessas que o Senhor acabou de me dar, reaviva os teus atos do passado, de modo que estas obras e o Senhor seja conhecido. É isso que ele diz, de modo que a obra de Deus, todas essas promessas que ele havia dado
para Abacuque de como ele iria tratar o povo dele, o povo dos caldeus. Ele diz: mostra essas tuas obras para que o Senhor e elas se tornem conhecidas, como no passado, como lá no Êxodo. E que em face desta ira santa, Deus estava indo com ira, ainda tem uma segunda petição. Essa petição ela acontece em dois momentos. A primeira é para que o Senhor mostre as suas obras e faça aquilo que ele fez no passado, mas também que nesta ira, neste modo como ele irá disciplinar o povo, que ele pudesse mostrar misericórdia, que ele pudesse ser misericordioso com os seus servos. E isso nos leva para o segundo bloco, dos versículos 3 a 15, onde nós vemos a majestade de Deus sobre a criação. Neste trecho, o profeta mostra dois aspectos da majestade de Deus, os versículos 3 a 6. Esse primeiro aspecto, ele descreve, uma linguagem representativa, a chegada de Deus. A chegada de Deus sobre a terra, tá certo? Ela é descrita em uma linguagem representativa, em que a chegada de Deus são expressas sob aspectos dos fenômenos da natureza. Ou seja, Deus vem como um trovão, Deus vem estremecendo a terra como se fosse um terremoto, Deus estremece as águas do mar como se fosse um maremoto. Ou seja, a chegada de Deus, ela é ilustrada com fenômenos naturais. Fenômenos naturais estes que abalam muitas vezes a terra. Ela também, ou ele também é descrito como um guerreiro divino, como aquele que sai para marchar contra os seus oponentes, que marcha sobre a largura dos céus e sobre a terra para guerrear contra os seus oponentes, os inimigos do seu povo e por amor do seu nome, do seu reino. E é interessante como ele está vindo. Ele está vindo mostrando o seu poder, mostrando a sua majestade, mostrando quem ele é sobre a criação. Abacuque, ele olha para o passado, como eu disse, lá para o Êxodo, as maravilhas de Deus, e ele pensa no que vai acontecer agora no futuro, no contexto atual dele. Da mesma forma como Deus trabalhou no passado, Deus irá trabalhar agora, neste momento. Deus é descrito também como santo, uma forma associada, em outras palavras, com o poder de Deus lá no Êxodo, o santo de Israel. Ele vem vindo, ou ele está vindo de Temã e do Monte Parã. Essas localidades em Edom e Seir, ali, são o território edomita, tá bom? Temã, Parã, Edom e Seir são o território ali de Edom, dos edomitas. E essas regiões, em específico aqui, Parã, tem profundas ligações com o avanço do Senhor para ajudar Israel no êxodo e na conquista. Certo? Por isso que Abacuque, ele lembra da onde está vindo o poder, da onde está vindo o Senhor para salvar o povo. Nestes versos, nós também podemos perceber muitos aspectos da glória de Deus. A glória de Deus enche os céus e enche a terra do seu louvor. Quando ele se revela, quando ele se mostra, a glória dele enche os céus, a terra se enche do seu louvor. Isso nos mostra também que a manifestação de Deus é cheia de luz, no versículo 4. Deus é luz, a sua presença é mais gloriosa do que todos os astros reunidos. A glória dele é mais brilhante do que o sol, do que a lua, do que outro qualquer planeta que possa brilhar intensamente no céu. Ele é mais do que todos estes astros. As assolações como peste, que nós vimos também chegando junto com ele, pestilência, também são manifestações da sua glória. Lembra no Êxodo? Algumas pragas ali, onde nós temos a praga, onde nós temos muitas assolações ali com as moscas, com os sapos, com os gafanhotos, com a morte dos primogênitos. E Deus mostrando a sua glória, Deus mostrando o seu poder, as suas maravilhas. Ele chama todos esses acontecimentos de maravilhas, e que seria glorificado
em Faraó. Aqui o grande eu sou, Yahvé, tem seus dois ajudantes personificados, a peste e a pestilência. São as mesmas coisas, num sentido de paralelismo, como nós sabemos que existe nos Salmos, as poesias hebraicas. Os seus compositores usam muito esse esquema de paralelismo, de enfatizar uma mesma coisa. Ele fala uma coisa em cima, ele fala a mesma coisa embaixo, mas só que de maneiras diferentes para dar ênfase no que vai acontecer ou no que está acontecendo. Então aqui a peste e a pestilência são a mesma coisa, mas eles são personificados como dois ajudantes do Senhor. Estão sendo controlados por Deus para revelar a sua glória e o seu poder. Nos versículos 8 a 11, Abacuque ele olha para Deus como um guerreiro celestial. Um guerreiro que sai cavalgando para a vitória. Não há nenhuma dúvida de que ele ganhará, de que ele vencerá. No percurso que ele faz, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o barulho da sua passagem, da sua chegada até a terra. O sol e a lua, é interessante, eles param para prestar continência a este guerreiro, a este comandante, a este general que vem chegando. E a gente vê que o universo inteiro, ele dá passagem, como se fosse um cerimonial, como se fosse uma formatura, a esse guerreiro vencedor que saiu para vencer. A gente também encontra o seu arsenal bélico, as suas armas, que são representados como arco, aljava, flechas, lanças, relâmpagos. Talvez você conheça a maioria dessas armas. Talvez a única que seja um pouco mais diferente aqui seja a aljava. O que é a aljava? A aljava é o recipiente onde o guerreiro ou o arqueiro colocava as suas flechas. Então ele tinha um arco, ele tinha a sua aljava cheia de flechas, e ele colocava nas suas costas, da onde ele tirava as suas flechas. Aquilo é a aljava, é aonde ele coloca as suas flechas. E com tudo isso, arco, aljava, flecha, lança, relâmpagos, ele sai para cima dos seus inimigos, com um único propósito: destruí-los. E quando nós paramos um pouco e refletimos sobre todas essas descrições, o que acontece? O que pode acontecer conosco? Eu acredito que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o profeta. O salmista registra as suas reações pessoais de medo e de temor diante do poder deste Deus guerreiro. Versículos 8 a 15. E essas reações, elas são descritas bem detalhadamente. Isso é interessante no capítulo 3. Abacuque, ele se mostra com medo de tal forma que o seu íntimo se comoveu. A ideia das suas entranhas se contorceram de medo. É como se você fosse para um parque e fosse num brinquedo radical, onde a sua barriga, o seu ventre, ele se contorcesse de medo quando você estivesse nessa brincadeira. Mais que isso, os seus lábios tremeram, os seus ossos ficaram fracos e os seus joelhos batiam um no outro. Veja só como é que ele mostra a sua reação de medo diante do poder de Deus. Isso serve como uma das aplicações para nós. Nós vamos ter as aplicações finais, mas pegando esta verdade, esta descrição de Abacuque sobre o que ele sentiu diante do poder de Deus, deveria também nos fazer pensar. Deveria fazer-nos pensar em como nós nos sentimos diante do poder de Deus. Isso deveria nos impedir de pecar e lembrar de que Deus pode, com o seu poder, nos disciplinar. E era o que ele estava fazendo com Judá, e iria fazer com os caldeus.
Mas o que é fascinante nessa descrição é a posição ou é a atitude de Abacuque, mesmo com esse medo. Diante do medo, o profeta ele confia em Deus totalmente, a ponto de aceitar qualquer circunstância como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus para ele. Ele aceitaria em silêncio, quieto. Em silêncio devo esperar o dia da angústia. E isso nos leva para o último trecho do capítulo, que é o mais fabuloso de todo o capítulo. A alegria no Senhor é o sustentáculo nos dias da angústia. O povo de Judá, vamos pensar aqui um pouquinho na economia deles. O povo de Judá, ele dependia da agropecuária para sobreviver. Sua economia vinha das lavouras e dos rebanhos, da pecuária e da agricultura. Possivelmente o sustento de Abacuque também vinha disso, também vinha da agropecuária. E com a invasão dos caldeus chegando, tudo leva a crer que eles destruiriam tudo, e foi o que aconteceu. Eles destruíram tudo. Então, Abacuque, ele olha para toda essa devastação, de todo essa destruição. E ele olha para a sua economia ou para o seu sustento, mas ele olha para Deus também. O salmista vê que, em última instância, mesmo que todas as coisas fossem destruídas, a sua existência não dependiam delas, ou não dependia delas, mas a fonte da sua existência era o grande Yahvé, o grande Eu Sou. Por isso que ele, no final da sua canção, ele traz essas figuras da agropecuária. Por isso, no final da sua canção, ele traz estas figuras, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado. Veja, são figuras da economia de Judá, do que sustentava o povo naquela época. O sustento do povo de Judá e do próprio profeta seriam saqueadas, seriam destruídas pelos invasores. Mas ainda assim, os seus olhos estavam voltados para quem iria sustentar a alma dele. E isso leva ele continuar a sua canção. Ele não para ali. Ele continua, ele termina. Todavia, mas ainda assim, se aconteça todas essas coisas, ainda que haja destruição, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Veja, a confiança do profeta não estava na provisão, mas do provedor. Ok? Não estava nos mantimentos, mas naquele que dava os mantimentos. Os recursos da terra podiam falhar, mas Deus jamais falharia com ele. Como Jó, Abacuque, ele está pronto a perder tudo, menos a sua fé no Senhor. E é o que a canção nos mostra. Deus oferece estabilidade e segurança ao profeta. Deus é a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Nenhum perigo pode alcançar Abacuque, porque Deus está dando segurança a ele. O Senhor não apenas dá segurança ou dá estabilidade para o seu profeta, como lhe deu altivez de uma corça elegante. A corça podia percorrer com os pés ligeiros de uma maneira elegante os campos. Segundo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz que este animal ele tinha patas ligeiras e podia subir aos mais elevados picos e percorrer os cumes dos montes. Ou seja, ele poderia ir até o alto com as suas pernas ligeiras, de uma maneira elegante, tranquila. E essa ideia de quando Deus fez com que o profeta andasse como a corça. De igual forma, o Senhor não apenas tirou o profeta da depressão profunda,
mas também o fez andar altaneiramente. Essa palavra altaneiramente, ela traz o sentido de altivez, assim como da corça, elegante. Não a ideia de um soberbo, de uma altivez, de ser um altivo, presunçoso. Não é nada disso. Aqui é um diferente. É uma altivez vinda do próprio Deus. Deus me mantém erguido. Deus me mantém com os olhos fitos para frente, mesmo que haja dificuldades ao meu redor. E aqui nós vamos para as nossas aplicações, para terminar o nosso tempo. E eu gostaria que você prestasse bem atenção no que vamos ver aqui. Abacuque, em meio às dificuldades, ele escuta a voz do Senhor. E por escutar a voz do Senhor, ele muda a sua perspectiva. Ele ouve o Senhor, ouve a resposta e ele muda. Seus olhos mudam de direção. Portanto, ouça a palavra de Deus. Essa é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente as crises, os dilemas das nossas vidas. Ouça o que Deus tem a dizer na sua palavra. Segundo, não fique preocupado se alguma coisa pode acontecer com você. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus, assim como ninguém poderia arrancar Abacuque dos braços de Deus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abacuque, ele agora coloca a sua confiança, a sua fé no devido lugar. Lembra, confiando em Deus em tempos difíceis. Esse era o nosso tema. Ao terminarmos o livro de Abacuque, Abacuque está confiando em Deus, mesmo que os tempos sejam difíceis. A fé é ancorada nas verdades de que Deus é a rocha que jamais se abala ou se abalará. E que estamos alicerçados nessa rocha. Deus julga o seu próprio povo, e aqui é a ideia de que Deus irá trazer a disciplina para o povo de Judá. Deus precisa punir o pecado. Portanto, ele irá trazer disciplina. Deus é santo e justo, e ele não faz vistas grossas ao pecado dos seus filhos. Portanto, tome cuidado. Deus pode disciplinar você por causa do seu pecado. A gente tem toda a história da decadência do povo de Judá, Deus enviando os caldeus para subjugá-los, mas Deus mostrando que irá restaurar o povo, irá reduzir a destruição, o povo dos caldeus. Para Abacuque parecia tudo fora do normal, mas a história, ela está nas mãos de Deus. Nada está fora do controle para ele. A história tem um rumo. A história não é cíclica, nem caminha para um caos. É totalmente diferente. A história é clara, ela vai de encontro à consumação gloriosa da vitória de Deus e do seu povo. Deus irá vencer no final. Sempre. E por último, agora Abacuque percebe que ele deve viver confiando em Deus. O justo viverá pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se abale, ainda que sejamos oprimidos, ainda que nos faltem recursos materiais para uma sobrevivência, para uma vida digna, a nossa confiança permanece inabalável em Deus. É pela fé que vivemos e vencemos. É isso que o versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque diz. O justo viverá por sua fé. E a nossa alegria deve estar alicerçada em Deus, em quem Ele é, a nossa salvação, na majestade dEle, no poder dEle, na soberania dEle. A nossa alegria está alicerçada em Deus e não nas coisas. Exclamemos como o profeta, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E para terminar, aqui nós temos uma pequena bibliografia, os livros que eu usei, dos comentários. Se porventura você quiser se aprofundar um pouco mais no estudo, você pode ir atrás desses comentários que vão lhe dar uma ótima informação, conhecimento sobre o contexto. Que Deus abençoe você. Se Deus permitir, vamos estar voltando com outro estudo, se Deus permitir. Um grande abraço.